Relacionamentos e vida a dois, me colocando aqui à disposição para hoje servir a quem estiver aqui para tirar dúvidas sobre relacionamentos e vida a dois. Então, caso você tiver a sua dúvida sobre isso, quiser conversar aqui de forma terapêutica, fique à vontade, pode chamar aqui, colocar nos comentários a sua dúvida ou demonstrar aqui a sua vontade de participar aqui dessa live comigo. Eu te adiciono aqui na live para a gente bater um papo, para a gente conversar, tirar suas dúvidas. Fique à vontade aí, viu? Então, só para constar, eu trabalho com terapia e coaching e mentorias e também estou aqui focado hoje no trabalho com relacionamentos. Eu tenho um programa de mentoria chamado Rota do Amor. A gente busca trazer um ponto de vista um pouco diferente do que a gente vê por aí, mas um amor que seja possível ser vivido a dois, com um verdadeiro carinho, como uma construção realmente, e com a possibilidade de que a gente possa viver e crescer juntos, né, como um relacionamento, mas também como pessoa, cada um como um indivíduo, né? Eu acredito muito hoje em dia que o relacionamento ele é um encontro de duas pessoas, é um encontro que a gente considera muito importante, né, e que é possível de a gente trazer aí algumas possibilidades para a gente só ajustar a câmera a melhor, a gente trazer algumas possibilidades de conversa aqui com vocês, né? E que possa ser aí algo que venha a acrescentar na vida de vocês, né? Vocês possam compreender que a vida a dois ela pode ser realmente construída de uma forma bem legal, né? Eu já passei, como talvez muitas pessoas aqui, por diversos desafios de relacionamentos. Já sou aí um homem de 40 anos, então já vivi alguns relacionamentos complexos, já me casei, já me divorciei, inclusive 2 vezes, né? E tenho grande carinho hoje de falar para vocês que é possível a gente voltar a sonhar, que é possível a gente voltar a acreditar em relacionamentos que realmente sejam bons pra gente, né? Que realmente sejam verdadeiros e que realmente na verdade partam, né, da nossa verdade, partam de a gente construir a nossa verdade. E muitas vezes algo que é muito questionado para mim, e eu vejo que é uma dúvida de muitas pessoas, é a questão da vulnerabilidade, né? Porque eu falo muito que estar aberto a vulnerabilidades, estar ali realmente numa troca, num relacionamento, muitas vezes a gente esquece de alguns detalhes, né? Que a gente é ser humano, que o outro é outro ser humano e que somos passíveis de erros, né? Tanto nós quanto o outro. E por isso a gente precisa construir realmente um posicionamento com a gente mesmo, de estar bem emocionalmente, de estar preparada, de a gente estar construindo com a gente uma individualidade, uma solitude, uma autoestima, um auto-amor que seja muito forte, que seja muito estruturado com a gente, né? Para que a gente possa, então, dessa forma, estar disponível para o outro, estar disponível para um relacionamento de uma forma mais madura emocionalmente, mais capaz de ter uma entrega que seja realmente viável, né? E de encontrar uma outra pessoa que também esteja alinhada com a gente, e alinhada a gente fala aqui até mesmo emocionalmente, energeticamente, né? Então é muito engraçado a gente pensar, mas quantas vezes as pessoas falam, eu tenho o dedo podre para relacionamento, eu tenho dificuldades, eu tenho, né, esse dedo podre, gente, tá na hora, será que não tá na hora de você parar e olhar para esse dedo podre, olhar o que tá, né, nessa ferida que tá apodrecendo aí no seu dedo, que tá atrapalhando você a encontrar relacionamentos? Então, a partir dessa metáfora do dedo podre, né, será que não tá no momento de você parar e olhar e tratar essa ferida no seu dedo, que está fazendo você ter dificuldade de encontrar um bom relacionamento para você, né? Está fazendo você ter dificuldade, talvez, de realmente amar, de realmente conseguir se entregar num relacionamento. E aí esse dedo podre aí, gente, pode ser, na verdade, a sua, entre aspas, brincando aqui, né, sua salvação, né? Se é aquilo que você realmente precisa olhar e ter ali a possibilidade
de então dar os seus primeiros passos, de olhar para você mesmo, para você mesma, com clareza, com verdade, verdade para com você mesmo, para com você mesma, né? E aí essa verdade é uma honestidade, né? Uma honestidade de olhar e falar assim, poxa vida, né? Eu realmente tô precisando disso daqui, né? Tô precisando realmente olhar para mim mesmo, olhar para mim mesmo e olhar essas feridas que eu tenho e tratar elas. Porque senão, gente, com o tempo, vocês já devem ter ouvido falar, né? Principalmente passagens bíblicas, às vezes o pessoal das igrejas às vezes falam isso, né? A questão da lepra, que há muito tempo era uma doença assim que as pessoas até isolavam quem era o leproso, porque contaminava, as pessoas tinham nojo, tinham asco, ranço, né? Porque era uma doença que a pessoa ia se enchendo de feridas, até que os membros até caíam, amputavam, né? Então imagina esse dedo podre seu sendo aí uma lepra tratável. Então, mas é complicado porque é uma lepra ainda. Você tá ali com essa dificuldade e aí você pensa, puxa vida, eu não tô olhando para isso, eu tô fazendo como antigamente, né? Tinha essa imagem também de alguns leprosos que andavam com a túnica, com a capa, né? Ali escondidos dentro de uma túnica, escondidos. Então, o quanto você tá se escondendo dentro de você, o quanto que você tá se escondendo na sua roupa, na sua túnica, na sua vestimenta, na sua maquiagem, né? Nos seus cílios postiços, no seu modo de agir, talvez até na academia que você faz, nas coisas do dia a dia, no seu trabalho, na sua família. O que você está realmente se colocando no mundo com honestidade, se colocando nos relacionamentos com verdade, e o quanto que você está se escondendo, e se escondendo de você mesmo, de você mesma. Só que escondendo de você mesmo e de você mesmo, você está evitando, você está escondendo essas feridas que você tem, e você está evitando de olhar para isso. E aí, ao você evitar de olhar para suas feridas, como que você vai ter algum crescimento? Como que você vai ter algum desenvolvimento? Como que você vai ter um bom relacionamento se às vezes no fundo você não tem um bom relacionamento nem com você mesmo, com você mesmo? Então, o princípio, né, prático da gente pensar dessa questão do dedo podre, né? E como que você vai lidar com isso? Quantas vezes eu ouço das pessoas aqui nas redes, no meu dia a dia, ou até mesmo nas consultas comigo, né? Os clientes falam, eu sinto que eu tenho esse dedo podre para escolher parceiro, para escolher com quem se relacionar. Outros vão falar, melhor antes só do que mal acompanhado, né? Então, muitos não se sentem alguém merecedor de amor, merecedor de carinho, né? Alguém que é sempre deixado de lado, sempre deixado para trás. Muitas pessoas têm medo da traição, porque às vezes já foram traídos, já foram traídas. Eu já fui traído, gente. Eu sei o quanto que é duro, tanto que é triste isso, tanto que é doído, e dói na alma, né? Que é uma ferida lá no nosso ego, né? Aquilo que nos põe realmente numa condição que, se a gente não tiver uma autoestima e uma imunidade psicológica e emocional, a gente é colocado muito para baixo, né? Porque realmente a gente se sente muito mal de ser traído, de ser trocado, né? E é engraçado porque nesse relacionamento que eu fui traído, que eu descobri, e depois a pessoa veio conversar comigo para terminar o namoro, que queria ficar com a outra pessoa. É tão interessante porque na conversa a pessoa chorou muito, que eu não merecia sofrer, né? Que pediu desculpas assim 1000 vezes, né? Falou que tinha terminado com um relacionamento anterior antes de me conhecer para ficar com essa pessoa, mas ao me conhecer resolveu ali ficar comigo, mas depois ao longo do tempo viu que não era realmente comigo, queria ficar com aquela outra pessoa. Só que é muito difícil a pessoa às vezes ter essa decisão, né? Honrar essa decisão de amar, quem amar, com quem ficar, quem escolher, é ter responsabilidade sobre esse dedo podre, né? De não é o dedo podre que está comandando a minha vida aqui, sou eu que estou escolhendo, decidindo com quem ficar, quem amar, né? Foi muito importante para mim, gente. Hoje eu vejo com muito mais clareza e menos sofrimento que é possível, né, gente? É possível amar, se amar. Melhor você realmente terminar com a pessoa que você tá para investir em outro relacionamento que você queira. É melhor que ficar traindo. Então eu tinha sido traído
pouco tempo, é até importante, né? Eu ter sido traído pouco tempo, né, gente? Pra mim foi bom, né? Apesar que eu amei muito aquela namorada, mas ela teve a hombridade, vamos dizer assim, né? De vir conversar comigo. Quem já passou por uma situação dessa? De traição, de ter que falar pra alguém que queria terminar, ou de falar pra alguém que traiu, mas que queria continuar, né? Quem puder incentivar aí, gente, né, na meta, agradeço de coração. Quem quiser colocar nos comentários aqui também, se já vivenciou algum momento desse de traição, ou de receber a notícia como eu recebi, né, que realmente a pessoa estava interessada na outra, e eu juntando as pecinhas do quebra-cabeça, falei, já tô sendo traído há, sei lá, um mês aqui, né? Agora a pessoa tomou coragem de vir falar pra terminar, pra ficar com a pessoa. E é tão doido isso, e as mulheres vão talvez entender aqui, porque é uma coisa muito do sentimento mesmo, né? Eu cheguei a perguntar pra ela, falei, se tivesse jeito, você queria ficar com os dois? Você gostaria de ficar comigo e com ele? E ela falou que sim. Você fala assim, ó, é perturbador, né? Mas eu entendi. Porque, na verdade, ela percebia que tinha algumas coisas que eram muito bom e preenchia ela num ponto, que era comigo, e outras que era com o outro. Então, a partir dessa compreensão, eu notei que realmente, se fosse uma questão assim, dos três ter um psicológico para lidar com isso, né, talvez viraria até um quarteto, em vez de um casal, né? Mas a nossa sociedade não entende dessa forma. É um assunto bem polêmico, né, gente? Bem polêmico. Hoje, né, o pessoal faz aí as casas de swing e tudo mais, que às vezes a gente percebe só como uma situação sexual meramente, mas às vezes não é. Às vezes são outras carências, outras dependências emocionais, outros vazios que são preenchidos ali, outras feridas que são às vezes tratadas paliativamente. E aí a pessoa sente mesmo às vezes a necessidade de estar com mais de uma pessoa, se relacionar com mais de uma pessoa. Inclusive, eu conheço situações e já estudei um pouco sobre isso. Existem mulheres, especificamente, e provavelmente homens também, que têm necessidade real de se relacionar com vários companheiros, parceiros ao mesmo tempo, não junto, mas numa vida acaba tendo 2, 3, 4, às vezes 10 pessoas, 5, que está se relacionando ao longo dos dias, ao longo de um ano. As pessoas não se conhecem, mas aquela mulher, ela está se relacionando com vários homens. É como se ela estivesse fazendo uma curadoria, vamos dizer aqui. Ela está pesquisando, experimentando, testando quem que é desses homens que vai ser o melhor, que vai realmente conquistar ela, e que realmente ela possa se dedicar depois a um relacionamento mais firme. E aí há um grande conflito, né? Tanto para algum desses parceiros que nota que ela não é mulher de um homem só, ou o homem também, né? Que a mulher percebe que aquele homem não é um homem de uma mulher só, mas também para essa pessoa, que ela tá, no fundo, se protegendo e tendo boa intenção. Quem puder dar uma rosinha aí e ajudar na meta, viu, pessoal? Agradeço. E curtir e seguir o canal que estiver gostando também, né? Mas quem tá ali, também nessa posição de estar testando, experimentando alguns parceiros, para depois escolher com quem que vai ficar realmente, pode entrar numa confusão emocional e ficar continuando nessa coisa durante muito tempo, muitos anos, e não estabelecer um relacionamento fixo com ninguém, ou ficar tentando estabelecer um relacionamento fixo com alguém ainda estando com outros parceiros, porque até isso é um teste. Se às vezes, pode ser até inconscientemente, ela tá testando aquela pessoa com quem ela quer realmente ficar, e ela vai perceber o seguinte, fala, nossa, essa pessoa, ela tá topando ficar comigo mesmo percebendo que eu tô testando com outros também. Ainda tem também aquela situação, é como diz esses jogadores, né? Esses jogadores do amor. Ainda tem aquela outra situação do step, né? A pessoa que tem alguns steps, caso furar o esquema com um, já tem o outro. Gente, eu já vi tanto homens quanto mulheres marcar encontro com 2, 3 pessoas numa noite. E às vezes ficar com os 3 ao longo da noite. Ou, se um não deu certo, ficar com o outro depois. Se um ali der algum BOzinho, não der um fim de noite, tem o outro de step. Se um tá legal para poder dar uma segurada para um próximo encontro, sai, toma tem um jantar, ou tem ali uns
uns drinks e tal, mas depois despede, marca um segundo encontro, mas depois desse primeiro encontro com a primeira pessoa, já tem um segundo encontro com outra pessoa para testar também. Então tem gente que corre o risco, gente, isso é muito sério, de viciar nessa vida. Por quê? A questão da dopamina pra gente é muito séria. E essa dopamina do jogo, da conquista, ela é muito viciante, gente. Ainda mais hoje em dia, que a gente tá no mundo do delivery, né? Do on demand, que é o Netflix, que é o Amazon Prime, que é também, a gente tem o iFood, tem o Uber, mas também tem o iFood, tem o iFood também, né, gente? Convenhamos, né? Essas plataformas, né? Tinder, essas plataformas de relacionamento, que você vai ali ter um catálogo e pedir, e dali a pouco a pessoa tá batendo na sua porta, e essa pessoa tá batendo na sua porta ali daqui a pouco, e aí já, né, quer uma coisa, né? Eu tive uma amiga que me contou de uma situação, e às vezes, né, ela tá também vinculada a essa questão de ficar experimentando pessoas para tentar encontrar uma pessoa certa para fixar. Ela tava numa vidinha ali de Tinder, né? E aí, em dado momento, ela saiu com um cara, também é terapeuta, inclusive, né? E aí falou assim: nossa, essa pessoa tem um papo bom, né? Tem um cara, né? Tem um perfil bacana, já fez ali uma seleção prévia, né? Uma peneirada, né? E saiu com o cara, jantou e tal. Na hora que o cara foi deixar ela em casa, queria entrar com ela em casa de todo jeito, pra ter o finzinho de noite ali, né? E ela não queria, e o cara insistindo. Gente, ó, canal aqui pra maior de 18, hein? Se tiver criança aí, vocês se responsabilizem, eu tiro as crianças aí, viu, gente? Aí, o cara falou assim: não, vamos, não sei o que. Falou: ó, parece que você tá meio com pressa, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra casa. Nossa, eu tenho até vergonha de falar aqui, sério mesmo, o jeito que o cara falou pra ela, sabe? Vamos lá pra casa, eu como a sua bunda e você pega um Uber e vem embora. Fala: gente, tem condição não, né? Um outro amigo meu também, nessa vidinha de Tinder aí um dia, inclusive é uma pessoa que eu conheço, né, que ele tava ali em contato, fiquei até meio grilado, falei: vixe Maria, essa pessoa aí, não, eu estudei com ela no ensino médio, quando eu fui ver. Mostrou o áudio da moça, falando pra ele ir preparado, porque ela queria, ó, furunfar a noite inteira sem parar. Falei: vixe Maria, que é isso aí? É que pessoa insaciável, né? E aí, gente, fica um pouco complicado, né? Porque ao longo do tempo, você vai ficando mesmo com esse sentimento de ser deixado, de ser usado, de ser abandonada, de ter dedo podre, né? Porque olha só como tá a situação por aí. Mas eu venho trazer pra vocês realmente essa palavra de acalento. Já vou ver os comentários aqui, viu, pessoal? De acalento, que é possível ainda você encontrar alguém, que é possível você ainda encontrar um amor que possa ser verdadeiro. E não é o amor que é verdadeiro, é você e a outra pessoa serem verdadeiros no amor, serem verdadeiros com você mesmo e com a outra pessoa. Então isso é que é o mais importante. Quem tiver dúvidas ou quiser compartilhar alguma experiência, joga aqui nos comentários. Quem quiser participar, conversar comigo, tirar dúvidas, eu adiciono vocês aqui, a gente conversa aqui na live, tá? O celular tá com 15% de bateria, eu não consegui pôr pra carregar aqui, mas a gente vai conversando aqui até quase esgotar a bateria, se for o caso, viu? Tô dando uma percorrida aqui, ver se alguém comentou alguma coisa, mas eu acho que foi mais agora, né? Pessoa não quer nada sério, mas não quer me perder. Como proceder? Então, cara, eu vejo o seguinte: a pessoa não quer te perder, então ela tá querendo alguma coisa. O que você considera como coisa séria? Você quer conversar comigo aqui em áudio? Você me explicar melhor? Você quer colocar no comentário? Pode colocar também, né? A pessoa não quer nada sério. O que é o sério aí pra você nesse caso? Namorar sério, oficializar, noivar, casar, constituir uma família? Pra mim, eu vejo assim, coisa séria pra mim é isso. Você constitui uma família já pensando que é uma plataforma de segurança pros filhos que você vai ter, inclusive, certo? Aí você fala: mas a pessoa não quer me perder, só que também não quer nada sério, como se estivesse em cima do muro, né? Como proceder? Então tem que ver o que tá acontecendo, né? Ó, eu e ela namorávamos, porém largamos, mas eu e ela sempre voltamos a ter contato. Ó, esse contato aí, o que é? Vias de fato que vocês estão tendo? Ou voltaram a namorar? Ó, às vezes ela não tá querendo voltar a namorar, tá querendo só uns flashbacks, só umas ficadas, só umas madeiradas. Então, complicado, né, gente? Mas pensa bem, é você, como homem, né, realmente ponderar a situação e expor o que você quer. E pessoa, gente, aqui é um jogo de transparência. Tem que parar com esses joguinhos, sabe? É um jogo de transparência. É você chegar pra pessoa e falar: olha, a minha intenção é essa, a sua é qual? Qual que é a sua intenção comigo? Tem aquela brincadeira, né? Fala: quais são as suas intenções com a minha filha, né? Aquela coisa
coisa de novela antiga, né? Mas no fundo é isso, né? Entender por que vocês largaram, por que voltaram. É uma química, é uma atração sexual forte, é uma paixão avassaladora, ou é falta de opção, ou é carência, ou é realmente amor, é algo que você quer construir com a pessoa a longo prazo. E aí é você realmente decidir. Eu falo muito sobre isso, viu, Luiz, né? Sobre decisão. Você decidir amar. Amar é uma decisão. E às vezes essa decisão é aquém da decisão do outro. Você não sabe ainda o que o outro vai decidir. Eu tinha decidido amar minha namorada, eu amei ela realmente muito, gostava muito dela, amava muito, né? Viajava para outra cidade onde ela estava trabalhando, estudando, ela vinha, eu ficava doido atrás dela, gostava muito, tinha muita química com ela, muita paixão, né? Inclusive ela nutriu algumas expectativas em mim antes de trair e de vir terminar, né? Ela me deu um presentinho que demonstrou que a gente ia construir uma vida a dois, né? E aí assim, gente, é uma complicação muito grande. E aí quando eu fui pra cima mesmo, decidido, vamos botar aliança, vamos começar a planejar noivado, aí ela bugou. Ela bugou e em determinado momento ela falou, olha, não dá, né? Não é com você, vou seguir meu caminho. Eu falei, opa, ainda bem que teve a hombridade de falar, porque senão como que eu ia fazer? E detalhe, olha só quanto que é importante, me abriu, me deu essa oportunidade de eu estar comigo mesmo, de eu me conhecer, de eu ter a minha solitude e depois de eu conhecer outras pessoas para me relacionar e dali eu também ter outros amores. Então, né, é muito difícil você ficar com uma pessoa que não quer nada sério, que não vai dar futuro, né? Vamos dizer assim. Então, realmente é uma questão de decisão, né? Bom, ela disse que não consegue se abrir mais, não quer me perder. Ela não consegue se abrir, mas não quer. Tá, não quer. Ela não consegue se abrir para você? Não consegue se abrir o quê? Não consegue abrir o quê para você, né? Seria um reforço intermitente. E aí é um negócio assim, cara. Pode estar na situação que eu falei agora há pouco, mais cedo na live. Às vezes ela tá testando. Pode ser consciente ou inconscientemente. Tá testando o quanto você vai ser ponta firme ali. Se vai passar confiança, segurança para ela mesmo, pra ficar mesmo, pra decidir ficar junto. Então, às vezes, você tem que dar essa cartada de cara, ó, eu tô fazendo isso aqui pela gente. A gente ficar junto, eu quero ficar junto, meu plano é esse. Vamos construir esse plano junto ou não, né? E se também, se a pessoa lá, se ela não te passa confiança, chegar um ponto que você não vai conseguir, vai ficar insustentável, né? E realmente acaba sendo um reforço, positivo ou negativo, mas acaba sendo um reforço, porque vocês estão tendo contato. Eu falo que até, gente, até tempo de tela, viu? Até tempo de tela. Você tá aqui no celular, você tá vendo alguma coisa da pessoa, Instagram, TikTok, ou curtindo uma coisinha ou outra da pessoa. Isso é manter um reforço de relacionamento, né? E aí você tem que analisar se isso é bom ou ruim dentro do que você quer pra sua vida. E aí, às vezes, até é uma estratégia, né? Ou de um ou de outro, continuar tendo esse contato intermitente ou não, né? Ou você ter esse reforço ou não. E aí, às vezes, gente, é muito doido, porque a gente tem medo de perder a pessoa. Às vezes você quer ficar com a pessoa, você tem medo de fazer qualquer coisa, de pressionar e perder a pessoa. E aí, como é que eu vou fazer, né? Então chega com uma comunicação tranquila, aberta, sem cobrar nada, usa a comunicação não violenta, né? Expõe. Para nós homens é difícil isso, expor o que tá sentindo, mas começa por aí, fala, expõe o que você tá sentindo, expõe o que você quer, qual que é o seu desejo, né? Então, obrigado, Luiz Felipe José aí, né? Estão presenteando aí. O problema é compensar ficar ali em cima e se desgastar ou apenas ir embora. É o que eu tô falando. Você fica no meio do joguinho também, né? Porque aí você, pô, às vezes eu tô gastando energia com um relacionamento, não vai compensar, não vai pra frente. E aí, por isso que eu falo, gente, é uma decisão sua, se você quer ou não continuar investindo nesse relacionamento. Mas eu convido vocês, uma vez mais, a fazer o seguinte, a buscar nesse relacionamento a oportunidade do espelho, de se ver no comportamento do outro, de nesse relacionamento, estando nele ou não, olhar para você, entender o que faz você se sentir assim, o que faz você continuar com essa pessoa, mesmo ela não te dando segurança, né? Mesmo ela não se abrindo, ou o que será em você que não está passando segurança para essa pessoa se dedicar a você e se abrir a você.
inverter esse olhar para dentro, olhar para você, né? Antes, gente. E aí eu sou terapeuta, então meu olhar é enviesado aqui para terapia, né? Olhar e às vezes buscar uma mentoria, uma terapia, uma orientação, né? Para você conseguir entender se você quer ficar ali ou não, por que quer, por que não, como que você vai proceder. Eu já tive essa conversa com ela e falei que eu queria, mas ela disse que não consegue se abrir para um relacionamento. Bom, infelizmente, meu amigo, ela já te deu a resposta. E aí cabe você decidir o que você quer fazer em cima disso, né? Se você quer continuar relacionando com ela dentro dos critérios que ela tá possibilitando ou não, né? Se é suficiente para você estar com ela ou não. Como dizia aquela música, né? Como é que era mesmo? Pensar que bastaria estar com você, bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria, né? Mas às vezes não é suficiente, às vezes não basta você estar com a pessoa, né? Mas aí ela não quer que eu vá embora, ela quer minha atenção. É complexo, né? Aí você vai também ponderar com ela, falando, tudo bem, você não quer firmar um relacionamento, eu vou te dar atenção a hora que eu puder. Se tiver bom pra você, sim, e se tiver bom pra ela, sim também. Vocês vão se dar relacionamentos que sejam suficientes um pros dois, né? Pros dois ao mesmo tempo. Às vezes, é caso de se pensar que tem pessoas que demandam um tempo maior pra se entregar, porque já tiveram feridas no passado, já tiveram decepções, frustrações, né? Às vezes já aconteceu coisas no relacionamento de vocês, né? O fato mesmo de já terem terminado e agora estarem nesse meio do caminho, né? E às vezes, não tô falando que é o certo ou errado, porque, né, nesse ponto é difícil falar, né? Mas pensar que às vezes pode ser bom para cada um construir mais firmemente, mais solidamente a sua individualidade, para que seja você um bom indivíduo, ela um bom indivíduo, então o eu do outro, quando encontrarem novamente a possibilidade de construir o eu conjugal e que seja bom também, seja bom para o relacionamento, seja bom para cada um, né? Me fala um pouco sobre você, Luiz. O que você acha que você poderia mudar ou melhorar ou agir de outra forma? E qual a sua idade, se você puder falar? A gente tem que pensar também na fase de vida, viu? Ciclos de vida, momentos de vida são muito importantes a gente observar. E às vezes quando a gente é muito novo, a gente está tentando construir um relacionamento, mas a outra pessoa, ela tem outras questões que ela está priorizando no momento, mas aí ela não quer que eu vá embora, tá? Mas quer minha atenção, mas ela é bem evitativa. Não consigo ter uma conversa difícil com ela. Cara, conversa difícil é assim, né? Muitas vezes você vai ter um monólogo. Você não vai ter um diálogo. Vai chegar, se posicionar sobre os seus sentimentos, suas condições, buscar realmente ter um novo acordo ou um desacordo. E é isso, né? É você se posicionar sobre o que você quer, como que você quer que o relacionamento siga da agora pra frente. E se não for do jeito que você quer, às vezes você queira terminar, é terminar e realmente botar um ponto final, né? Buscar, por mais que doa, porque aí, gente, ó, vou alertar vocês. Todo final de relacionamento é um fim, é difícil, é uma morte de um relacionamento. O relacionamento, gente, ele é um terceiro elemento. Tem você, a outra pessoa e o relacionamento, o casal. Eu chamo de eu conjugal também, né? Que é o eu do outro e o eu conjugal. Quando você termina esse relacionamento e vai dissolver, é como se esse eu conjugal, esse casal, esse relacionamento, ele morresse. Então, muitas pessoas vivem uma dor profunda, de uma dor de luto. E aí você tem que aprender a atravessar isso, atravessar esse luto do relacionamento, porque senão você não consegue terminar. E você não consegue depois se reestruturar, se reerguer para viver outro relacionamento, né? Eu vi que tem 28 anos, ela 26, então. Vocês estão numa fase, gente, que ainda estão novos. Vocês ainda estão num setênio, que a gente fala que são os períodos de 7 em 7 anos. Vocês estão no segundo grande ciclo da vida, que é depois dos 21 anos. O primeiro grande ciclo é de 0 a 21. A gente tem 3 setênios, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, né? Então vocês estão numa fase que realmente é uma fase de adulto, de amadurecimento,
amadurecimento ainda, né, emocional. A primeira fase até 21 anos, o amadurecimento é mais físico. Agora que vocês estão realmente no amadurecimento mais psicológico, emocional, né? Então, assim, é um pouco complexo às vezes entender isso, mas pode ser que o momento de vida de vocês fale mais alto e que realmente seja difícil, né, conseguir um equilíbrio na relação. E isso pode ser natural até da fase de vida, né? Vocês estão numa fase de vida marcante de 21 a 28 anos, que é o primeiro setênio do grande ciclo de 21 a 42. Eu tô com 42, eu já tô fazendo a passagem para o terceiro grande ciclo, que é 42 a 63 anos. Mas nesse período de 21 a 28 anos, que até se for pensar, tá perto já dos 30, que muito se fala da crise dos 30, que é a idade ali dos anos crísticos, né? De 28 a 35, você tem ali de 30 a 33, até tem na história de Jesus Cristo também sobre isso. Você tá vivenciando uma crise de identidade aos 21 anos e uma crise de talentos a 28 anos. Então você tá vivenciando o mundo, se preparando para uma vida agora, e você tá realmente buscando o seu lugar no mundo. Então talvez essa outra pessoa, ela ainda tá um pouco perdida no que ela quer, nas definições e indefinições e às vezes incertezas dela mesma, até em relação à carreira, à vida, se ela quer ter uma vida a dois, se não quer, se ela quer permanecer solteira um tempo. Vou te dar um exemplo, eu tenho um amigo que ele conheceu a namorada acho que com 15, 16 anos, namoraram até os 30, pra daí, acho que com 30 e pouco, casar, viveram mais um tempo, assim, uma vida de casado sem filho, pra depois ter filho. 15 anos de relacionamento. É um grande exemplo pra mim, na verdade, pra todos nós, a gente pensar, né, um relacionamento de tanto tempo. Mas um relacionamento que sempre foi pautado na transparência, na verdade, na integridade, na honestidade um com o outro, né? Salvo algumas coisas que podem não ter sido trazidas à tona, mas das combinações deles, sempre muito em cima disso, sendo ponta firme no relacionamento, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Meu sentimento agora é deixar ir, não segurar mais isso. Desgasta. É porque desgasta você, né? Desgasta você emocionalmente. Gente, a bateria do celular tá quase acabando, vou daqui a pouco finalizar a live aqui, mas pensando naquele velho ditado, cuide do seu jardim que as borboletas virão. Então, a gente como homem especialmente, a mulher quer sentir segurança na gente, que a gente seja provedor dessa segurança para ela. E não é uma segurança só material, financeira, às vezes é também, mas às vezes nem é levado isso em conta. Às vezes a gente pensa que é, mas é muito mais uma segurança emocional. Então ela às vezes precisa desenvolver um pouco mais com ela mesma, também a segurança com ela mesma, dentro das crises que ela possa estar vivendo nesse período da vida, com ela mesma, com as sensações, com as emoções dela, buscando o lugar dela no mundo, talvez em conflitos até familiares, né, que na nossa família de origem impactam muito a gente, pai, mãe, irmãos, caso tiver, né? E aí a gente possa, gente, então cuidar da gente, e que a gente cuidando da gente, a gente estando bem, é uma questão de ressonância, a gente estando em coerência com a gente mesmo, coerente com o estilo de vida que a gente quer ter, então coerência entre o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente está expondo e construindo para o mundo, a gente pode trazer a possibilidade de estar ressonante com a outra pessoa que vai ser compatível com tudo isso que a gente quer ser e ter. Você acredita que escolhemos as pessoas com base nos nossos traumas? Em parte, eu diria, em parte. Eu acho que isso não é uma cartada assim não, sabe? Porque às vezes também o trauma, você tem já duas vertentes. Você pode sintonizar com alguém que tem algo parecido, ou você pode evitar, né? Por conta do trauma você tá evitando também. Te dou um exemplo um pouco reverso, mas veja só. Às vezes, a filha de pai alcoólatra ausente pode repetir o padrão da mãe, ou o padrão como filha, tendo uma lealdade, acabando encontrando relacionamentos onde o homem é ausente, ou o homem usa álcool, ou tem problemas emocionais ou comportamentais por conta do álcool, né? E ela pode, na verdade, entender isso e parar para olhar e evitar essas pessoas e trabalhar isso nela, mas ela tem que estar olhando para si, né? Olhar para esses traumas é olhar para esse dedo podre, é olhar para as feridas e trabalhar em cima disso, né? E da mesma forma, também essa mulher, ela pode pode ser alcoólatra também e ter um comportamento complicadíssimo, ou pode evitar a ponto de nunca ter bebido nada na vida, ter aprendido o exemplo, né? Nossa, o exemplo do meu pai foi terrível, nunca que eu quero beber na vida e nunca que eu quero relacionar com alguém que bebe. Então tem esses
esses dois pontos, né? Um pouco de Freud, um pouco de constelação, Bert Hellinger, muitas coisas ainda. A psicanálise ajuda a gente a entender, sim. Pessoal, quem manteve aí até agora, 50 minutos de live, 4% de bateria. Se alguém tiver mais alguma dúvida, última chance aqui. Peço que vocês curtam, que vocês me ajudem na meta aí, né? E que também possam, quem não seguir, curtir e seguir aqui o canal, tá bom? E quem tiver vontade, necessidade de ter uma consulta, eu tô abrindo a minha agenda novamente para aquelas sessões experimentais gratuitas de diagnóstico, para a gente conversar pelo menos 30 minutinhos, 40 minutinhos. Então você vai entrar no meu site, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Bem rapidinho, deixa eu só ver como é que eu inverto essa câmera aqui, virar a câmera, vocês devem estar vendo minha tela. Vocês vão entrar aqui, ó, luz.pro.br e você tem esse primeiro, luz.pro.br, você tem esse primeiro link aqui, ó, para agendar uma sessão comigo de avaliação terapêutica gratuita. Você vai cair aqui na minha agenda e aí você pode aqui escolher um dos horários, né, disponíveis. Temos poucos horários aqui e você pode escolher aqui pra gente estar conversando aí pelo menos 30 minutinhos, tá? E a gente te ajudar a definir caminhos de solução aí para as suas questões emocionais e de relacionamento. Então, o caminho é luz.pro.br. Voltando aqui. Agradeço a todos que ficaram aí até o final, né? Deixa eu ver se ficou mais alguma dúvida aqui. Tive pai alcoólatra, então não bebo e nunca bebi, porém tive pai ausente. Então a gente tá tendo muito esse problema, viu, gente, na nossa sociedade, de pais ausentes, ou porque trabalhavam muito, ou porque tiveram essas questões e aí não foram plataforma de segurança pra gente. E aí a gente tem dificuldade porque a gente não conseguiu talvez construir a nossa identidade, a nossa individualidade, a nossa autoestima suficientemente bem. Então a gente é um jardim que tá ali todo furado, né? Tá cheio de falha na grama, então tá cheio de erva daninha, então a gente tem que olhar para isso realmente e cuidar desse nosso jardim, tá? Então convido vocês aí para fazer essa sessão experimental que a gente pode entrar em mais detalhes aí. Valeu, pessoal, fiquem com Deus, até amanhã, tchau, tchau.